Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, tá? Intrigante. Eu quero falar desse assunto para poder esclarecer dúvidas de algumas pessoas, inclusive uma pessoa que me fez essa indagação, né, sobre possessão maligna e sobre influência maligna, tá? Então eu quero... O que é o assunto que vamos falar hoje é possessão maligna, tá? E influência maligna. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje, tá certo? Possessão maligna e influência maligna. O que os torna distintas uma das outras? Bom, possessão maligna. Possessão significa posse, domínio, né? Ou ser dominado por outro ser ou por outra pessoa. Você está sob o domínio de alguém, você está sob o domínio de se tratando de coisas espirituais, você está sob o domínio de um agente espiritual, de um ser espiritual. Nesse contexto aqui, nós estamos tratando da possessão maligna, tá? E o que é influência maligna? Influência maligna, né, é a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Influenciar. Pessoas que influenciam outras pessoas. E existe a influência maligna, já que nós estamos conversando sobre nesse contexto espiritual. No mundo espiritual, existe a influência maligna. E o maligno, que é o inimigo invisível que você não vê, ele usa de todo tipo de artifício para poder influenciar alguém, né? Por isso ele explora os nossos gostos, aquilo que gostamos, aquilo que os nossos olhos agrada. Por um simples comentário que fizermos, nós já damos caminho, já abrimos caminho para que, de alguma forma, nós seremos, ou sejamos, ou iremos ser influenciados pelo maligno, tá? A geração da agora nunca enfrentou, né, parte dela não tem conhecimento do maligno. E em parte, por um momento, eles até acreditam que não existe esse maligno dito pelos cristãos, né? Mas ele existe, só que ele mudou de cara. Quando eu era garoto, que se pregava o evangelho, havia uma influência muito grande do mal nas regiões, nas cidades, nos vilarejos, que os demônios se manifestavam publicamente. Ele se manifestava na pessoa e caíam, teria que se expulsar. Às vezes a pessoa arrancava toda a roupa. Eu já vi uma moça oprimida pelo mal, ela arrancou toda a roupa e partiu para o suicídio. Se não está ali pessoas próximas, essa menina tinha morrido. Então o que acontece? Quando alguém está sob influência maligna, é diferente de ser dominado pelo maligno, tá? Aí você faz a seguinte pergunta: mas que ação eu devo tomar se alguém estiver sob possessão maligna, possuído pelo maligno? Você deve expulsar o maligno. Só que aí não é uma tarefa fácil. Olha só, possessão maligna. O exemplo do gadareno em Lucas 8, 26 a 56 é um exemplo claro de um homem totalmente dominado pelo espírito mal, né? Que diz aqui, eu vou ler a leitura para você aqui, que está em Lucas 8, 26. Vamos ler para nós podermos sintetizar melhor, esclarecer melhor essa questão, ó. Lucas 8, 26 a 56, são 30 versículos, né?
que fala sobre o endemoniado gadareno, né? Ó, aqui diz que Jesus e seus discípulos navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia, tá? E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Tá? A ação dos demônios na vida desse homem era tão intensa porque ele não tinha só 1 ou 2 ou 3 demônios no corpo. Ele tinha uma legião de demônios. Olha, você vê como é que é. As correntes que eram amarradas no corpo desse homem, elas não conseguiam segurar ele. Tá? Esse homem estava possuído pelo mal, né? Aí o que você faz numa situação dessa? Você expulsa. Quando alguém está possuído pelo mal, você expulsa. Agora, vamos ler aqui para você ter uma ideia da aplicação dessa ação de expulsar um demônio da vida de uma pessoa. Está em Mateus 17 e o versículo 21. Ó, Mateus 17, verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e por jejum. A pessoa precisa ter uma vida consagrada a Deus para expulsar um demônio que está no corpo de alguém. Porque se eles tiver uma vida, levar uma vida de qualquer maneira e querer avançar sobre um demônio que está no corpo de uma pessoa sem a autoridade de Deus na sua vida, o demônio que está naquela pessoa, ele vai se voltar contra aquela pessoa que tentou expulsá-lo e o estrago pode ser grande. Igual aconteceu com um rapaz aqui, com uns rapazes aqui, na Bíblia também, que tentaram expulsar demônio à revelia. O demônio virou para os rapazes e falou assim: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês não. E aqueles rapazes tomaram uma coça. Está na Bíblia, tá bom? Então você precisa ter uma vida consagrada para poder expulsar o mal. De vida normal, de uma pessoa sem compromisso com Deus, não entra com o diabo não, que você vai sair perdendo. Tá? Influência maligna. Influência maligna é aquilo que eu falei. É a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Ser influenciado. E eu tenho um exemplo disso em Mateus 4, 8, 9. O que está escrito em Mateus 4, 8, 9? Vamos lá para nós podermos ter. Jesus não escapou disso. Não, ele não escapou. Tá? Essa geração da agora, ela não conhece, ela não tem ciência do que o mal é capaz. E tudo, às vezes, eles querem resolver com conversa ou querem resolver com paz e amor. Não. Paz e amor é só para aqueles que querem paz e amor. Agora, o inimigo invisível da nossa alma, nós temos que enfrentá-lo com vida consagrada, com vida no altar, né, para poder você expulsar o mal. Senão, não. Nesse caso aqui da influência maligna, ela é a mais aplicada. Tá? Quando o demônio ele toma posse da vida de alguém, é porque a pessoa deu lugar mesmo. Agora, a influência maligna, ela é uma oferta do inimigo, tá? Para o ser humano. Está escrito aqui em Mateus, para poder nós evidenciarmos isso, Mateus 4, 8 e 9. O que está escrito? Olha lá. Quando Jesus estava terminando o seu jejum, ele foi tentado pelo diabo. Vou ler o verso 8 e 9 só para a gente poder ter uma noção do que estamos falando. Ó, novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe, preste atenção nisso, hein, todos os reinos do mundo e a glória deles, já naquela época, né? E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa foi a oferta que o diabo fez para Jesus. Você está entendendo isso? A gravidade, se Jesus aceita uma questão dessa? Quantas pessoas caem nessa jogatina do diabo? Quantas pessoas
caem nessas influências do inimigo. Muitas pessoas caem. É a ação que o inimigo mais utiliza nos dias atuais, porque a possessão, ela precisa de uma entrega da pessoa, né? A pessoa precisa entregar quando a pessoa está possuída pelo demônio, né? Agora, a influência você aceita se quiser. Você aceita a influência do mal se quiser. Se você não tiver atenção naquilo que o inimigo invisível está propondo, ele pode usar o que ele quiser. Ele pode usar um objeto, ele pode usar pessoas. Principalmente, é o que mais ele usa são pessoas. Até amigos próximos, pessoas próximas, pessoas da própria família ele usa para poder influenciar-nos. Então o que acontece aqui? E o diabo levou Jesus e mostrou os reinos do mundo, né? Na tentativa de persuadir Jesus, um assunto que nós falamos no vídeo anterior, na intenção de persuadir Jesus a aceitar a sua proposta, não é verdade? Porém Jesus não aceitou. Então Jesus disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus aqui não estava possuído. O inimigo estava tentando influenciar ele, oferecendo coisas materiais. Por quê? Jesus estava num corpo de carne, de matéria. E nós somos sujeitos a isso. Quando as ofertas que nos fazem, né, dependendo delas, se nós vamos viver uma vida melhor, uma vida regalada, nós abrimos mão de coisas concretas que Deus nos dá, de um futuro certo de salvação, por alguns dias, meses ou anos, de uma vida boa, arregalada. É isso que o inimigo quer. O que aconteceu? Se Jesus aceita a proposta do diabo aqui, Jesus ia viver um período, ia ter que pagar ao diabo a oferta que o diabo fez. E ele ia morrer, falecer, sem a salvação e sem cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Claro que Deus levantaria uma outra coisa, uma outra ação. Deus ele faria um outro projeto para poder nos salvar. Mas ele enviou o seu filho. E Jesus ele garantiu-se íntegro e não aceitou a proposta do diabo. Ação. Que ação devo fazer quando sou influenciado pelo maligno? Diante da influência maligna. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo... rapaz, você sabe que... Deixa eu ver aqui. Acho que é influência maligna. Eu estava... influência maligna. Um momento. Deixa eu abrir aqui. Porque eu não anotei. Influência... Resistiu, influência maligna, resistir ao, né? E ele fugirá de vós. Está em Tiago 4, verso 7. Tiago 4, verso 7 está dizendo assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se você for influenciado pelo mal, o que você tem a fazer? Você tem que resistir. Se alguém, e geralmente o inimigo das nossas almas, ele usa pessoas próximas, familiares, amigos, e nós vamos acreditar. Mesmo que nós tenhamos um certo apreço pelas pessoas, se aparecer algum argumento estranho, fora de contexto daquilo que nós temos ouvido da parte de Deus, nós temos que fazer o quê? Nós temos que filtrar o que ouvimos, por mais linda que seja a nossa amizade. Por quê? Senão eu não vou ter... Veja bem, se eu aceito uma influência do mal na minha vida, o que vai acontecer? Eu vou cair, o meu amigo também vai permanecer no erro. Mas se juntos nós discutirmos o assunto, conversarmos e se entender para procurar um esclarecimento, que talvez o outro teve uma visão de uma situação, mas que não é aquilo de fato. Então, nesse contexto da palavra de Deus, o que Tiago está falando?
Sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedecei a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você for influenciado pelo mal, resista. Isso não aqui não se expulsa. Não. Resistir. Se você resistir às suas ofertas, ele vai embora. Mas agora, se você estiver sob possessão maligna, se os demônios estiverem no seu corpo ou no corpo de alguém, tem que se expulsar. Em nome de Jesus, tem que expulsar o mal. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu já tive a experiência muitas das vezes, e não tem muito tempo, né? Não faz nem 2 anos, não é verdade? Tivemos que enfrentar uma situação dessa, onde o mal estava na pessoa, tivemos que expulsar aquele demônio. É diferente de você ser influenciado. Tá certo? Deus abençoe a tua vida. A gente volta a falar na próxima.